O domínio de uma área de alta pressão acaba bloqueando a formação de nuvens de chuva, garantindo uma condição de tempo firme ao longo dessa terça, quarta, quinta, sexta e fim de semana, todos os dias ensolarados, 100% aproveitáveis, propícios aí para qualquer tipo de atividade ao ar livre, seja para quem vai plantar, semear, colher, pulverizar. São dias extremamente típicos de outono, diria eu. Não é uma massa de ar frio de inverno, tá? Massa de ar frio de inverno é aquela que é polar mesmo. Isso aqui não é massa de ar polar, é uma massa de ar frio e seco. E que faz parte da climatologia da época do ano. Então, por exemplo, a maior parte das cidades do sul do Brasil, Rio Grande do Sul até o oeste de Santa Catarina, oeste e sudoeste do Paraná, entre 5 a 8 graus de mínimas. Lógico que tem pontos, tem locais que as mínimas elas são bem menores, como por exemplo a Serra Gaúcha, Serra Catarinense e Campos de Palmas, que são locais que têm uma maior altitude, locais aí que tem altitude entre 1.000 e 1.500 metros. Se tem uma baixada, fundo de vale, que seja mais pronunciada, é geada, né? Então nesses locais aí possivelmente tem geada, inclusive com valores negativos. Já está sendo registrado valores negativos no topo da Serra Catarinense nesse final de madrugada e início de manhã, o horário que eu estou gravando esse vídeo, tá? Claro que as mínimas no litoral, Vale do Itajaí, elas são mínimas um pouquinho maiores, mas ainda assim é frio, é bem frio. Tá, então assim, ó, hoje e os próximos dias, sol e poucas nuvens, dias ensolarados, bonitos, propícios para as atividades ao ar livre. Quanto mais em direção a sexta e fim de semana, mais essa massa de ar frio começa a perder força, porque troca a direção do vento, né, de sul a sudeste, que hoje segue marcando presença com fraca intensidade, 10, 20 km por hora. Depois ela começa a trocar para norte a nordeste e começa de uma certa forma a desconfigurar essa massa de ar frio, começa a perder força e provavelmente que no fim de semana nós vamos ter temperaturas um pouco mais elevadas, mas esse mais elevadas aí que eu digo é 25, 27 graus e olha lá. Bom, se você não é inscrito no canal, peço a você que se inscreva, ative o sininho, dá aquele like, compartilhe com seus amigos. A gente sempre está atualizando também as mídias sociais, me sigam lá no Instagram, que a gente sempre está atualizando os stories, sempre está colocando vídeos. Quando tem alguma curiosidade, algo do tipo, sempre estou fazendo novas gravações, novos boletins, tá bom? Então vamos aos mapas, porque eu gostaria de explorar um pouquinho as temperaturas hoje, para vocês verem mais ou menos o que bate aí com a região de vocês, tá bom? Bom, analisando aqui essa carta sinótica, dá para perceber que a gente tem um núcleo de alta pressão de 1017 hectopascais, em continente, pega boa parte aqui da província de Buenos Aires, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e inclusive tem uma crista que é direcionada para Bolívia e para o Paraguai. E temos, em contrapartida, um ciclone extratropical de 982 hectopascais, atuando com forte gradiente de pressão, forte contraste baroclínico também, e uma frente fria sobre o oceano que até ativa muitos núcleos de instabilidades entre a Bahia, sul da Bahia, e acaba trazendo aí a formação de alguns temporais também na região do Espírito Santo, enfim. Aqui na nossa região como um todo, aqui do sul do Brasil e países vizinhos, eu digo isso porque tem muita gente do Uruguai e da Argentina que nos acompanha também, do Paraguai, estou mandando um forte abraço aí para os amigos dos países vizinhos. Mas o tempo é bom, o tempo é firme, a gente tem a advecção de ar frio, a gente tem aí o suporte para ter vários dias aí com a instalação dessa massa de ar, então essa massa de ar frio acaba, de uma certa forma, inibindo o processo de formação de nuvens de chuva. Olha só o tamanho desse núcleo convectivo que está atuando bem em frente à região aqui do Espírito Santo. E mais, eu estava vendo que esse núcleo estava até um pouco mais continentalizado antes. Olha só o tamanho desse núcleo, né? Até está parecendo um CCM. Mas é um baita de uma organização convectiva, bem explosiva, que traz inúmeros temporais, enfim.
Como um todo, aqui é a região sul do Brasil, aqui o tempo é bom, o sol acaba predominando hoje. Deixa eu só estar mostrando aqui um outro mapa que também é interessante, que é o mapa das temperaturas. Vou estar mostrando aqui 2 mapas. Então agora, no momento, a minha mínima aqui, só para mostrar em detalhes, a minha mínima agora, ela tá em 7,3 graus. Pera aí, deixa eu só pegar aqui. Ela tá em 7,4 graus. Essa aqui é a minha mínima agora. Agora são 5 horas e 40 minutos, certo? O legal, assim, que eu tenho essas informações em tempo real, eu tenho de primeira mão essas informações, ó, 7,4 graus está sendo a mínima agora. Essa aqui é a oscilação dessas últimas horas aqui na minha estação meteorológica, ó. Tenho todas as informações de temperatura máxima de ontem, a média. Então, tenho todas as informações, a umidade relativa do ar também. Tenho tudo. Agora a umidade ela tá em 100%, ó, tá 100% a umidade relativa do ar. A mínima umidade foi 61%. E assim, ó, então 7,4 graus. Só que aqui eu tenho mais estações meteorológicas. Eu tenho uma outra que tá cadastrada aqui, só que não atualizou aqui, mas é 7,4 graus. Em Chapecó, na fronteira sul tá 6,8, em Chapecó tá 10,7. Então, aqui o local que eu tô aqui, ele é um pouco mais ameno, um pouco mais gelado mesmo, porque é uma encosta. Mas tem pontos aqui do Grande Oeste que a temperatura ela tá um pouco mais baixa mesmo, né? Ela tá oscilando entre 6 a 8 graus no oeste. Boa parte do sudoeste do Paraná também tá com esse patamar. E o meio oeste de Santa Catarina tá entre, por exemplo, Fraiburgo, 3 graus. 3 graus tá em Fraiburgo. Caçador tá 2 graus. Campos Novos tá 7 graus. Campos Novos tá parelho aqui com o valor aqui que eu tenho aqui em casa, 7 graus. Mas não tem geada, não tem essa condição. Vargem tá 4,8. Brunópolis tá 4,7. Então nessas áreas aqui já tá meio que no limite aqui. Mas Campos Novos não. 0 graus, 0,3 graus em General Carneiro. Porto União 5,1 graus. Abraço aí pro pessoal aí de Porto União, União da Vitória. 2,2 em Ponte Alta. 7 graus em Lages, 6 graus em Lages. Tá parecido aqui com o valor que eu tenho aqui em casa. Agora repare que no topo da Serra Catarinense, em Urupema, 0,9 negativo. Então já é um valor já relevante. 1,3 grau negativo em São Joaquim, no Caminho das Neves. O lugarzinho mais frio, esse Caminho das Neves aí. 1 grau em Vacaria, 1,4 grau em Vacaria. Então tá frio. Aqui em Curitiba tá 12,4, mas Porto Amazonas tá 3,8 graus, já tá quase com formação de geada aqui em Porto Amazonas. Então tá bem friozinho. Deixa eu só pegar os valores atualizados aqui da região aqui de Curitiba. Mas Curitiba tá entre 12 e 11 graus aproximadamente. Então tá friozinho, hein? Então assim, pessoal, a expectativa... Deixa eu só pegar aqui o mapa aqui certinho. Mas a expectativa, pessoal, é que nós mantenhamos essa condição de tempo firme, com sol e poucas nuvens durante os próximos dias. Tanto nessa terça, quarta, quinta, sexta, segue com tempo firme. Volta a ter pancadas com trovoadas no sábado no sul do Rio Grande do Sul. No domingo, alguma pancada com alguma trovoada bem isolada aqui no centro da Serra Gaúcha até o leste. Pode também estar acontecendo, mas discretamente. Eu acredito aí que ainda vai ter alguma alteração. Mas o domínio mesmo é do tempo seco nos próximos dias. O amanhecer ainda continua frio. Então, hoje, por exemplo, mínimas que eu já mostrei agora, amanhã vai ser semelhante, não vai mudar quase nada. Então, tem previsão de geada na Serra Gaúcha, Serra Catarinense, principalmente no topo da Serra Gaúcha, topo da Serra Catarinense, e muito isoladamente nas áreas do meio oeste e Campos de Palmas.
E as outras regiões igual hoje. Mínimas entre 8 e 10 graus aqui no litoral sul, 10, 9 graus aqui em Floripa, Grande Florianópolis, e uns 10, 8 graus, 7, 8 graus nas áreas do Alto Vale, Planalto Norte, algumas áreas aqui do Vale do Itajaí, Baixo Vale, 8 a 10, 10, 9 graus aqui no litoral norte, Grande Curitiba também, 10, 8 graus, sul do Paraná, sudoeste, oeste também, mesmo padrão, e temperaturas mínimas entre 12 e 14 graus aqui nas áreas mais ao norte do Paraná, beleza? Capital aí, Porto Alegre também entre 8 e 7 graus, mesmo padrão que hoje, não muda nada. E vai perdendo força, ó, na quinta ainda tem frio, ainda tem um frio semelhante, mas um pouquinho mais fraco, sexta já perde mais força, sábado, domingo. Então, assim, continua o padrão, só que vai perdendo um pouco mais de força. Só que não é uma perda de força já para esquentar, não é nada disso. É temperaturas típicas de outono mesmo, 100% outono. Inclusive, a temperatura máxima também não sobe muita coisa, não. Hoje, ó, próximo aí dos 20 graus em todo o sul do Brasil, apenas no norte do Paraná, que vai para uns 25. Amanhã também. Aí começa a esquentar um pouco mais aí na quinta, sexta, sábado, mas nada de calor relevante. No domingo esquenta um pouco mais, 27, 28 graus no oeste do sul do Brasil, litoral 25, 24. Então seria isso. Bom, então seriam essas as informações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê aquele like, compartilhe com seus amigos,